salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho sejamos salvos pelo amor de Deus. Amém, povo? Amém. Assim seja, que se faça e se cumpra em nossa vida as mesmas promessas de Deus, que era, que é e que sempre será. Prezado Padre Emílio, vigário da paróquia, a quem eu também acolho, o Padre Lucas, está sabendo que eu viria aqui hoje participar e rezar com vocês. Prezados seminaristas, a quem nós rezamos sempre para que Deus acalente no coração o desejo sempre de crescer em intimidade com Deus e com a Virgem Maria, e assim fazerem um sincero discernimento da vocação. A todos que nos ajudam no altar, aos ministros, povo de Deus, os que estão aqui presentes e os que também nos acompanham nas redes sociais. É solenidade na nossa Igreja Católica, porque temos a alegria de olhar para Maria e ver nela aquela que acreditou, aquela que abriu o coração à graça de Deus, aquela que, não tendo dúvidas, entregou toda a sua vida ao Senhor. Estamos vivenciando na nossa Igreja Cristã Católica a alegria de rezarmos durante esse mês, o mês vocacional. Cada um se encontrando na igreja, contribuindo com a sua vida e com a sua parte, para que de fato sejamos igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja em saída, em movimento, onde cada um tem a alegria de encontrar o seu lugar, independente daquilo que faz, independente daquilo que é, porque todos nós em Deus somos o que Deus quer, o que Deus precisa, o que Ele faz de melhor em nós, para que a sua igreja no mundo, sofrido como nós vivemos, dê testemunho do amor. Hoje a igreja pede para que nós olhemos com carinho todo especial para a mãe do Senhor Jesus Cristo. Vocês viram que no refrão do Salmo nós cantávamos que à sua direita está a rainha, vestida de ouro e de ofir. É interessante que nós aprendemos que quem está sentado à direita de Deus Pai? Jesus. Mas à direita de Jesus, veja bem, estão todos aqueles e aquelas que cooperaram de forma alegre, positiva, para que o reino de Deus acontecesse, para que a vontade de Deus chegasse até nós. Mas à direita do Senhor Jesus Cristo está exatamente Maria Santíssima. Aquela que está no centro de toda a história da salvação. Por que ela está no centro? Porque através dela nós tivemos a graça de conhecer o Filho bendito do Deus bendito. É uma alegria para nós que somos cristãos católicos compreendermos que na nossa fé não precisa haver vergonha nem medo, por simplesmente admirarmos e apreciarmos essa mulher maravilhosa que é Maria Santíssima. Quem nos garante isso exatamente é a palavra de Deus também. Vejam que a primeira leitura de hoje foi tirada do livro do Apocalipse. Tem muita gente que tem medo de ler por causa das muitas imagens que aparecem no livro do Apocalipse. E às vezes causa muita confusão em muitos. Porque quando o Apocalipse foi escrito, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a nossa igreja, estava passando sob uma forte perseguição. Então era necessário, às vezes, usar metáforas para se expressar naquilo que é a mensagem principal da linguagem apocalíptica. Não é o medo, é a esperança. É a certeza que a mão de Deus nos acompanha. E a imagem que nós apreciamos hoje é, em primeiro lugar, de quê? Da Arca da Aliança. A Arca da Aliança para o povo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, representava o trono de Deus. Ali dentro da Arca da Aliança estava contido os mandamentos da lei de Deus. E numa figura plástica, expressiva, existiam dois querubins, arcanjos enormes na arca, onde o povo acreditava que Deus estava sentado. Deus, então, estava representado nessa arca da aliança. Ora, o Apocalipse nos mostra que quem está sobre a arca? A Virgem Maria. Está grávida. Carrega no ventre aquele que é o filho da promessa. Aquela que acreditou
viu cumprir em si as promessas de Deus. E veja que em torno de Maria estava toda a potestade, a maldade do mundo que tentava persegui-la para pôr à prova Maria e destruir o seu filho. O filho nasceu, foi preservado, foi para a direita de Deus, e nós sabemos por quê, porque cumpriu fielmente a sua missão nessa vida e simplesmente legou a Maria a graça de viver entre os apóstolos até o dia em que ela foi assunta aos céus. A celebração de hoje é exatamente a solenidade de nós cristãos católicos contemplarmos Maria voltando para junto de Deus, indo para junto de Deus, na promessa que Deus havia feito a ela. Maria, então, é aquela que muito acreditou. E por isso ela está à direita do seu Filho Jesus Cristo. E está à direita de Deus Pai. É por isso que nós não nos envergonhamos de louvar o nome de Maria. Em Deus, porque em Deus nós teremos também o mesmo final que Maria teve. Celebrar hoje a Assunção da Virgem Maria é celebrar em Deus também a nossa vitória no amor um dia. É o que nós acreditamos que acontecerá com a nossa humanidade, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o novo Adão que conquistou para cada um de nós a casa do Pai. Mas antes dessa casa do Pai, uma vida realizada naqueles que aprendem que servir e amar é a maior de nossa vocação. Por isso que a gente não tem vergonha de cantar exatamente bem-aventurada aquela que acreditou. Própria Maria Santíssima, no Evangelho que nós ouvimos hoje, disse que as gerações hão de chamá-la de bendita. A nossa igreja chama a Virgem Maria de bendita, bem-aventurada, de santa. Muitos dos nossos irmãos evangélicos não têm essa facilidade de considerar Maria bem-aventurada. Se assim é, não estão respeitando a palavra de Deus, que diz na própria boca da Virgem Maria que ela será chamada de bem-aventurada. Quem é esta que avança como a aurora, brilhante como o sol, em ordem de batalha? Música é mais ou menos isso, vocês conhecem. É isso mesmo. E hoje, olhando para a misericórdia do coração de Deus, vejamos resplandecer o Pai de todas as promessas, que em seu Filho Jesus Cristo nos concedeu compreender a história de toda a salvação e nos abrirmos à graça do Espírito Santo para também nós fazermos aquilo que Maria fez: servir e amar. Nas pequenas coisas, para que as grandes coisas, que as mudanças que nós necessitamos na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa família, possam acontecer. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Deus guia os nossos passos, meus irmãos e minhas irmãs. Na nossa casa, com a nossa família, na nossa convivência de esposo e de esposa, na nossa convivência profissional, na nossa convivência pastoral nas nossas comunidades, no socorro às necessidades dos irmãos e das irmãs, que a gente possa ter a certeza de que os nossos passos têm que ser conforme os passos de Maria, que nos apresentando o seu Filho Jesus, quer que cada um de nós seja manso e humilde, como o filho dela foi manso e humilde. Maria Santíssima possa hoje interceder junto a seu Filho por cada um de nós, para que a gente não tenha medo de assumir a nossa fé, que a gente não tenha vergonha de professar Maria bem-aventurada, que nós tenhamos a certeza de que o amor de Deus está para cada um, para todos aqueles que, crendo, abrem o seu coração a Deus. Creia, a nossa vida pode ser diferente. A nossa vida foi feita para ser diferente, para ser um sinal no meio das pessoas de que, crendo em Deus, crendo no seu amor, seremos capazes de amar como filhos e filhas de Deus. Deus, então, possa encontrar no nosso coração o desejo, a abertura, a vontade de amarmos o seu Filho Jesus Cristo acima de todas as coisas
e colocar a nossa vida ao serviço da igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.